Aqui eu tenho uma ilustração de dois corpos aí no interior de um líquido. A gente pode até considerar que esse líquido aqui é a água, tá? Então isso daqui como se fosse água. E aí dá para perceber claramente que um corpo aí está na superfície, numa condição aí de flutuação, e o outro aí ele está afundando, digamos assim. Vamos supor que esse corpo está indo para o fundo, né? Por que isso ocorre? Normalmente, né, que a gente vai interpretar com a ideia da densidade. Ah, um corpo é mais denso que o outro, tudo mais. Por isso é que eu tenho um corpo flutuando na superfície ou um corpo tendendo ao fundo, né, afundando aí, tá? Mas isso, na verdade, por trás, eu tenho a relação da força de empuxo com o peso do corpo, tá? Como que funciona isso? Bom, seguinte, como eu já comentei com vocês aí, ó, quando a gente está imerso no interior de um líquido, por exemplo, a água dentro da piscina, com calor desse aí, muito bom, a gente sente uma força contrária à força da gravidade. Por isso fica mais fácil erguer um objeto aí. Por que isso acontece? Ó? Então vamos pensar nessa seguinte situação aí. Como se eu tivesse o mesmo recipiente aí, no interior dele eu tivesse uma quantidade de água, olha aqui, né? Então, estou pegando água, mas poderia ser um fluido qualquer, poderia ser até um gás, tá, pessoal? Mas o mais comum é lidar com a água. Bom, com a água nós já sabemos aí que nós temos uma característica bem importante, né? Não só com a água, com todos os fluidos, que é a ideia da densidade, ou também chamada massa específica no caso dos líquidos, né? Vou colocar aqui a ideia de densidade. Então, a densidade do líquido aí, tá? Então, vamos supor aí que eu coloco um corpo qualquer aqui no interior desse recipiente com água. Claro que para esse corpo ser colocado aqui, ele remove uma parte do líquido. Tá? Ou seja, no lugar onde está o corpo, antes eu tinha o quê? Líquido. Então, eu posso pensar que ele está ocupando esse espaço aqui, ó, como se fosse o mesmo volume, certo? Só que feito aí de água. Então, o que eu posso falar? Que isso daqui é o volume deslocado do líquido ou do fluido aí. É o volume que deu lugar para o corpo entrar. Ou então eu poderia pensar o seguinte, né? Vamos supor aí que esse recipiente ele tivesse, vou até apagar aqui, ó, ele tivesse cheio antes de eu colocar aí, ele tivesse cheio até a borda, certo? Claro, o que vocês iam perceber? Quando eu coloco o corpo, dentro dele ia cair uma parte, aqui ia transbordar. Esse volume que cai para fora, aqui, que transborda aqui, quando eu coloco esse objeto no interior aí, ó, esse volume nada mais é do que o volume que eu acabei de falar, o volume deslocado pela presença do objeto. Tá, bom, então isso daqui é uma certa massa do líquido com um certo volume, que é o que nós chamamos aí de volume deslocado. Bom, se eu tenho uma certa massa desse líquido, eu tenho o peso desse líquido aqui, ó. Força-peso do líquido. Como que eu calculo a força-peso desse líquido aqui, ó? Então, a força-peso desse líquido que foi deslocado vai ser a massa desse líquido, que vocês já estão acostumados a lidar com força-peso, vezes la gravidade. Só que é estranho nós falarmos aí em termos de massa, né? Normalmente, quando a gente fala de um líquido, a gente fala de volume. Então, como massa do líquido pode ser dada aí por produto da densidade do líquido vezes o volume, no caso é o volume deslocado. Então, se eu substituir isso aqui, eu posso falar que o peso desse líquido aí deslocado, ó, deslocado é igual o volume, vou colocar a primeira densidade, ó, densidade do líquido, vezes esse volume deslocado, vezes a gravidade. Mas por que eu estou definindo isso?
Por quê? Seguinte, quando eu coloco esse objeto aqui, né, quais são as forças que estão agindo nele? Primeiramente, aí começar por ela, força peso. Força peso do objeto aqui, ó. Peso, vou chamar de P, só de P, tá? E aí, como eu falei para vocês, que vocês percebem quando vocês entram dentro da piscina, aí quando o seu corpo está imerso aí dentro de um líquido, você sente uma força contrária, né? Algo que, como se estivesse tentando tirar você do interior aí desse líquido. Essa força é chamada de empuxo. Esse é o chamado teorema de Arquimedes, que determina a intensidade dessa força aí, chamado empuxo. Empuxo se escreve assim, tá? Mas como que eu calculo esse empuxo? Simples. O valor desse empuxo nada mais é do que o peso do líquido deslocado. Ou seja, o peso do líquido que deu lugar para o objeto estar ali. Então, peso do líquido deslocado. Tá aqui, ó. Como que eu calculo? Está aqui em cima. Portanto, o empuxo vai ser dado por isso, tá? Então, empuxo é igual à densidade do líquido, ou também massa específica, pode vir aquela representação em termos de ρ, tá? Mas eu vou aqui colocar o D, densidade do líquido, vezes o volume deslocado, certo? Vezes a gravidade. Então, é assim que eu calculo o empuxo. Claro, trabalhando aqui sempre no SI. O que seria no SI? Vou trabalhar a densidade do líquido sempre em quilogramas por metro cúbico, o volume sempre em metro cúbico e a gravidade, poxa, de praxe, vai vir em metros por segundo ao quadrado. E aí, claro, o empuxo, por ser uma força, a unidade dele, se eu trabalhar todas as outras unidades corretamente, a unidade dele de força, lembrando, Newton, tá? Então, o seguinte, pessoal, a gente tem algumas situações aí, ó. Vamos pegar, por exemplo, uma ideia de uma bola de futebol na superfície aí de um líquido, né? Então, eu vou desenhar aqui um recipiente maior. Claro, vou fazer algo mais bonitinho aqui. Aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, como se ele tivesse com água aí, ó. E vamos pegar 3 situações diferentes, tá? Então, ó, pode ser água ou qualquer outro líquido aqui, vamos colocar como se fosse água mesmo. Quais 3 situações diferentes? Vamos pegar, por exemplo, uma bola de futebol aqui na superfície, certo? Uma pequena bolinha de chumbo e uma outra bola qualquer. Aliás, não vou pegar uma bola, vou desenhar aqui um peixinho. Um peixinho paradinho, como se fosse um aquário. Caraca, que peixe feio. Deixa eu desenhar de novo. O Nemo. Procurando Nemo. Que peixinho bonitinho. Coisa estranha. Ele tá desenhar umas barbatanas aqui nele. Ai. O peixinho tá paradinho no interior aí do meu aquário aí. Tá. Então o que que acontece? Vamos dizer que tudo tá em equilíbrio, ou seja, paradinho. Certo? Tá. O que que acontece aqui, ó? Nesse caso aqui da bola que está na superfície, você tem o peso da bola, certo? Peso da bola, coloquei peso de B. E aí, como nós acabamos de ver, você tem uma força contrária aí, ó, que vai ser o empuxo, certo? Como que você vai calcular esse empuxo aqui? O volume que você vai utilizar não é o volume total da bola. Por quê? Ela não está totalmente no interior dentro d'água, certo? Ela vai estar
aqui uma parte somente aqui, ó. Somente essa parte aqui de baixo que está dentro d'água. Então essa parte aqui que vai ser o que nós chamamos aí de volume deslocado, tá? Então, claro, para ela estar em equilíbrio aqui, você tem qual relação entre essas duas forças? Que o módulo do empuxo é igual ao peso da bola. A mesma coisa vai acontecer com o peixinho. Aqui, ó. Você tem o peso do peixinho, e aí você tem o empuxo agindo contrário, tá? Então também acontece aqui que o empuxo, vou colocar até o empuxo do P, ó. O empuxo no peixinho é igual ao peso dele, porque ele está em equilíbrio. Essas duas situações são duas situações de flutuações, tá? Eu sei que normalmente quando a gente fala sobre flutuação, vocês pensam aí flutuar na superfície da água. Mas não, se o peixe está paradinho ali no interior do líquido, ele está flutuando no interior desse líquido. Então, isso daqui, os dois, você pode falar que os dois estão flutuando. Agora aqui, se a gente pensasse no caso da, da bola de chumbo aqui, ó. Então você tem o peso aqui da bola de chumbo para baixo, correto? Então vou colocar aqui PC, peso do chumbo. E aí você tem um empuxo agindo. Perceberam que eu desenhei maior o vetor peso, né? Por quê? Porque ele é maior mesmo, a tendência desse corpo é afundar. Por que ele está parado? Porque ele está apoiado na superfície ali, ó. Seria ali no fundo do aquário. Então você também tem uma normal agindo. Olha aí, qual que é a relação dessas forças aqui, ó? O peso da bola de chumbo vai ser igual o empuxo mais a normal, certo? Então, ó, na situação aqui do peixe, vamos pegar aqui, por exemplo, quando você tem aí o empuxo do peixe, que age no peixe, é igual ao peso do peixe. Se a gente abrisse isso daqui, como que ia ficar? Ó? O empuxo do peixinho vai ser o quê? A densidade do líquido, né? Certo? Que seria a densidade da água, vezes o volume deslocado, que nada mais é do que o volume total, porque o peixe está inteiramente dentro da água, vezes a gravidade. O peso do peixinho vai ser a massa do peixinho, vezes a gravidade. Vamos abrir ali a ideia da massa do peixinho. O que seria a massa do peixinho? É a densidade do peixinho vezes o volume do peixinho, vezes a gravidade. Como o volume é o mesmo, você pode cortar, nesse caso. Ué, ué. Então o que você vai chegar? Corta a gravidade também? Ué, ué. Nesse caso aqui, ó, para ele estar paradinho, o que está acontecendo? A densidade do líquido é igual à densidade do peixe. Certo? E nos outros casos, que nem da bola de futebol e da bola de chumbo. No caso da bola de futebol, a densidade da bola é menor que a densidade do líquido, por isso que ela flutua na superfície, certo? Por isso que ela tem necessidade de deslocar só uma parte do volume dela, não está inteiriço, tá? O que aconteceria se eu colocasse essa bola inteira dentro d'água? Claro que o volume deslocado ia ser maior, consequentemente o empuxo seria maior, por isso que a tendência dela é ir para a superfície. Vocês sabem disso, acho que todo mundo aqui já fez, pegou, colocou uma bola dentro d'água lá, afundou ela, e a hora que você solta, você vê essa bola subindo. Por quê? Quando você coloca ela no interior d'água, você vai aumentar exatamente esse empuxo. Então o empuxo fica maior do que o peso. Por isso que ela tende a ir para a superfície. Porque no caso da bola de futebol, a densidade dela é menor do que do líquido. Já no caso aqui da bola de chumbo, a densidade do chumbo é maior do que a densidade do líquido. Por isso que o peso dela aí vai ser maior do que o empuxo quando ela está totalmente dentro d'água. Suave? Então, vamos aplicar isso nos exercícios.
Aqui na apostila de vocês vão ver o primeiro exercício aí que conta um pouco da história de Arquimedes, que fala que ele saiu pelado correndo na rua. Isso daqui foi bem engraçado, pessoal. Ele fala aqui, ó, vou ler somente essa parte, ó. A ideia é que que ele tinha que fazer? Ele tinha que medir a densidade. Aliás, ele queria saber se uma coroa ali, ele tinha a missão dada pelo rei para identificar se a coroa era totalmente de ouro, se ela ainda era inteiriça ou era somente banhada, algo desse tipo. E aí ele conseguiu pensar isso por meio da ideia da densidade, por meio da força do empuxo. Porque ele percebeu que quando ele entrou dentro d'água, lá ele deslocava uma quantidade de água, né? Ó, exatamente o exemplo que eu falei para vocês. Aqui você tem o Arquimedes, a banheira cheia d'água e ali uma tina, né? Que nada mais é do que um recipiente vazio. E aí ele viu que conforme ele entrava na água, uma parte dessa água caía, ou seja, vinha para cá. Ou seja, o volume deslocado nada mais é do que o volume do corpo dele no interior da água. E aí, quando ele percebeu isso, ó, conta-se que Arquimedes ficou tão entusiasmado com essa descoberta que acabou saindo correndo nu pelas ruas, peladão, ó, gritando Eureka, Eureka, que nada mais é do que descobrir em grego. Certo? Tudo bem. Mas chega de falar de cara pelado correndo na rua. Vamos ver o que esse exercício pede aqui, ó. Fala, pegando só o finalzinho. Suponha que Arquimedes tenha mergulhado completamente na banheira, o que provocou o transbordamento de 50 litros de água nessa tina. Então, ó, o que caiu para o lado de fora foram 50 litros. Claro que esse é o volume do corpo dele dentro da água, certo? Seria o volume deslocado. Se a massa de Arquimedes fosse 80 quilos, qual seria a intensidade da normal de contato aplicada pela banheira nele? Aí ele dá a densidade da água e a gravidade, aí, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, para a gente entender melhor, pessoal, vou representar novamente aqui. Ó, tá? É como se fosse algo assim. Ó. Vamos colocar aqui. Como se fosse a ideia da bola de chumbo ali, ó. Tudo bem que ele não tá inteiriço dentro d'água, mas isso daqui é só para vocês entenderem um pouco aqui, ó. Então é como se eu tivesse aqui, ó, Arquimedes fosse essa bola vermelha, tá? E tá ali apoiado no fundo da banheira, tá? Então que forças vocês têm agindo aí, ó? Você tem, claro, o peso do Arquimedes para baixo, tendência dele a afundar, eu vou chamar de PA. Você tem o empuxo para cima e você tem a normal, olha aí, ó. Então você tem essas três forças e vale a mesma relação que eu coloquei ali, ó, para a bola de chumbo. O peso do Arquimedes é igual o empuxo mais normal, normal, tá? Então é o seguinte, ele está pedindo essa normal. Poxa, se eu calcular o peso do Arquimedes e o empuxo, fácil, né? Só subtrair aí o empuxo do peso do Arquimedes, você calculou a normal, né? Então, portanto, a normal é igual, normal é igual ao peso do Arquimedes menos o empuxo, tá? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, ó, peso do Arquimedes, fácil. Você tem a massa, você tem a gravidade, só multiplicar um pelo outro. O empuxo, a gente acabou de ver, é a densidade da água que ele deu aqui, o volume deslocado, que nada mais é do que os 50 litros, certo? Vezes a gravidade. Só tem um probleminha. O volume deslocado, volume deslocado, que é o volume aí que caiu para fora, né? É igual a 50 litros. Litros não tá, não é se. Se vocês não recordarem aqui, ó, como que tem que ser dado aí, ó, o volume deslocado tem que ser dado em metro cúbico. Litros não tá em metro cúbico, né? Como que eu passo?
Para você passar de litros para metro cúbico, já guardem isso que vocês vão utilizar, você multiplica por 10 a menos 3. Então, 50 litros é a mesma coisa que 50 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Agora está tudo bonitinho, correto? Então dá para calcular agora a normal. Normal é igual ao peso, vou colocar de novo aqui, peso do Arquimedes menos o empuxo. Então a normal é igual à massa do Arquimedes vezes a gravidade menos a densidade, no caso aí é água, né? Vezes o volume deslocado, que está ali em cima, vezes lá gravitar. Substitui as coisas aí, ó. Normal, massa do Arquimedes, 80 quilos, vezes 10, menos densidade da água é 1000, ele coloca ali, ó, 1000, volume deslocado, 50 vezes 10 a menos 3, e a gravitar, 10. Olha aqui que legal. Corto 10 ao cubo com 10 a menos 3. Certo? E aí você vai ficar com isso. Que lá normal é 800 menos 50 vezes 10. 500. 800 menos 500 costuma dar 300 newtons. Essa é a resposta. Certo? Então, a normal, a força que o fundo da piscina, fundo da banheira aí faz na bunda do Arquimedes é de 300 newtons. Certo? Suave na nave. Vamos ver esse outro exercício aqui. Cadê? Vamos lá. Seguinte, ó. Fala a geleira e o Perito Moreno. Eu cheguei a ver uma parte dela no Chile. É muito bonito. Então, é um gigantesco glaciar localizado no sul da Patagônia. Morro de vontade de ir pra lá, cara. Esse lugar é sensacional. Na Argentina, Patagônia Argentina. Próxima à divisa com o Chile. Ela possui 5 quilômetros de largura e 60 metros de altura. Seu nome é uma homenagem ao cientista, naturalista, explorador argentino Francisco Pascasio Moreno, também conhecido como Perito Moreno. Esse glaciar é considerado uma das grandes, mais importantes reservas de água doce do mundo. Sua beleza e imponência são realmente admiráveis, como ilustrado a seguir. Olha que da hora. Como esse glaciar escorre pela montanha com uma velocidade de 2 metros por dia, vez ou outra um grande bloco de gelo se destaca do conjunto e cai no lago de água doce que o margeia. Então, em volta, você está vendo o lago ali. Qual é aproximadamente a fração imersa de um bloco de gelo que flutua no lago que margeia o Perito Moreno? Considere que a densidade do gelo glaciar seja de 0,9 gramas por centímetro cúbico, que a água doce seja de 1 grama por centímetro cúbico. O que ele está falando aqui, pessoal? Seguinte, uma situação simples aqui, né? É um bloco de gelo dentro d'água. Igual quando vocês colocam gelo aí na água. O que acontece? Vamos pensar aqui que você tem a água aqui e isso daqui é o seu bloco de gelo. O seu gelinho aí que você coloca na água com esse calor aí para tomar. Você percebe que o gelo flutua. Por quê? A densidade dele é menor. Ele acabou de falar ali pra gente. A densidade do gelo é 0,9. A densidade da água, então, é 1 grama por centímetro cúbico. Certo? Tá. Mas o que ele percebeu? Por que ele flutua? Aliás, o que acontece quando ele está flutuando? Uma parte dele fica embaixo d'água. Aqui, ó. Essa parte é o volume submerso. Ou, que a gente acabou de ver no caso do empuxo, é o volume deslocado. Certo? Ele não está inteiro dentro d'água. Ele quer saber qual que é a porcentagem, qual que é a relação do volume total dele, né, com esse volume deslocado, qual que é a porcentagem que fica embaixo d'água. Então vamos fazer o seguinte, vamos analisar as forças aí.
Você tem um empuxo agindo para cima, certo? E aí você tem o peso desse gelo aí para baixo. Como ele está paradinho, bonitinho aí na superfície, claro que esses dois são iguais. Então o que, que a gente poderia fazer aqui? Ó? Partir da ideia aí que peso é igual ao empuxo. Então, aqui, ó, vamos determinar como que eu calculo o empuxo. Massa vezes gravidade, né, a massa do gelo, é igual ao empuxo aqui, no caso, na verdade, é como que eu calculo o peso do bloco é a massa dele vezes a gravidade, e o empuxo é a densidade do líquido, né, que seria a água doce, vezes o volume deslocado, certo? Vezes lá gravitar. Obviamente que eu já posso cortar lá gravitar. Ué, ué. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? Que a massa do bloco de gelo é igual à densidade do líquido vezes o volume deslocado. Certo? Tá. Mas a gente pode calcular essa massa aqui desse bloco de gelo, massa do gelo, como sendo o quê? A densidade do gelo, que ele deu aí, vezes o quê? O volume total. Né? Porque eu estou falando do bloco inteiro. Então, volume total. Então, vamos substituir isso aqui. Ó. Substituir aqui, fica a densidade do gelo vezes o volume total. Vou até colocar aqui, ó, total aqui. É igual a densidade do líquido vezes o volume deslocado. Ó, nesse caso eu não posso cortar, porque o volume total é diferente do volume deslocado. Mas o que ele quer saber é exatamente essa relação aqui, ó. Qual que seria a razão entre o volume deslocado, ó, se eu isolar aqui, vai ficar assim, ó. Volume deslocado sobre volume total, só estou isolando, passando para cada lado, é igual à densidade do gelo sobre a densidade do líquido, aí que é a água. Ou seja, o volume deslocado sobre o volume total é igual a 0,9, o valor que ele deu, densidade do gelo, né? Sobre a densidade do líquido, que é 1. Certo? Que é a água. Ou seja, o que isso está me dizendo aqui? Ó? Que o volume deslocado, se eu passar para lá, é igual a 0,9 do volume total. Né? Na verdade, nós temos aí que o volume deslocado, portanto, é 90% do volume total. Então, corresponde aqui ó, que 90% fica embaixo d'água e 10% para fora. Então, quando você colocar uma pedrinha de gelo aí dentro de uma quantidade de água, você vê que aquela parte ali que fica para fora é somente 10% da pedrinha, por causa da relação entre a densidade do gelo e a densidade da água. Então, essa é a resposta da letra A. Letra B. O lago aí, ó, do Parque Perito Moreno desemboca no mar. Muitos blocos de gelo se movem pelo lago em sentido ao mar. E nesse percurso eles vão derretendo. A fração imersa desses blocos é alterada durante esse percurso? Não, porque vocês percebem aqui ó, que não depende, né? Essa relação aqui não depende da massa. Então, mesmo que o bloco mesmo que seja um bloco muito grande ou um bloco muito pequeno, não importa, sempre vai ficar 10% para fora e 90% dentro d'água. E a letra D, apesar do derretimento, muitos desses blocos acabam alcançando o mar. Sabe-se que a densidade da água do mar é maior do que da água doce. A fração imersa desses blocos é alterada quando eles estão flutuando no mar. Então, é o seguinte, pessoal, o que ele está falando aqui? Ó? Que você vai mudar essa densidade aqui. Ó, né? Aqui eu estou usando a densidade da água doce. Certo? Então, aqui, quando eu mudo isso daqui, ó, se eu colocar aqui uma densidade maior, claro que vai mudar a relação entre o volume deslocado.
Então aqui eu vou ter um volume aqui no interior da água agora menor, tá? Então vai ficar uma maior parte, mais do que 10% para fora e menos do que 90% dentro d'água, ok?